Bom dia. O Centro Universitário de Bauru, mantido pela instituição Toledo de Ensino, tem a honra de dar início aos trabalhos desta segunda-feira e, para tanto, pedimos licença a todos para a formação da mesa. Primeiramente, gostaríamos de convidar o Dr. Flávio Toledo, gestor educacional. Convidamos também a professora Vélia Caselli, diretora-geral. Da mesma forma, nos sentimos honrados para convidar o professor Flávio Luiz de Oliveira, coordenador do curso de Direito. E, na qualidade de debatedores, convidamos o professor João Henrique Ferreira, Mário Ramos dos Santos, professor Mário Ramos, e o professor Roberto Mendes Mandelli Júnior. Gostaríamos também de agradecer a presença dos professores Edson, Vanderlei, Fábio Rodrigo, bem como gostaríamos de registrar a presença do nosso desembargador Edmundo. Muito obrigado pela presença. Nesta oportunidade, então, muito entusiasmo, peço uma salva de palmas ao nosso palestrante, Dr. Felipe Lopes Cavalcante. Por se tratar de uma semana jurídica destinada, em especial, aos nossos alunos, e prezando pela informalidade, gostaríamos de, rapidamente, passar a palavra à professora Vélia Caselli para a abertura dos trabalhos. Alô. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês para iniciarmos a primeira semana jurídica do Centro Universitário de Bauru, instituição mantida pela instituição Toledo, instituição de ensino mantida pela instituição Toledo. Uma data bastante especial e que tem, nesse evento, além de um convite especial e destinado especialmente aos nossos alunos, é também um evento de extensão, porque temos convidados, alunos de outras instituições, de outros cursos, e os organizadores, professor Godot, se assim posso chamá-lo, mais o professor Flávio Luiz, coordenador do curso, que organizaram e definiram juntamente com o colegiado de professores os temas a serem trabalhados nessas manhãs e nessas noites. Os temas são atuais, temas que vocês já debatem em sala de aula, temas que a sociedade debate, e por isso, além deste espaço aqui, nós já temos reservado mais uma sala para 100 alunos, porque também em outros temas temos solicitações de outros cursos, não só do Centro Universitário, mas de outras instituições, para que os professores ligaram, mandaram ofício solicitando para que pudessem trazer seus alunos para ouvir e participar de uma semana tão rica. Eu declaro aberta a
primeira semana jurídica do Centro Universitário de Bauru. Apresento o professor Felipe Lopes Cavalcante, procurador de Justiça e presidente da Associação Paulista do Ministério Público, que vai falar sobre panorâmica e temas controvertidos do CNJ. O professor tem um rico currículo, né, surpreendente, tem muito para contribuir conosco, e está aqui, estamos recebendo, honradíssimos com a presença dele, todos nós professores que estão sentados aqui junto conosco, professores que estão aqui na mesa, mantenedor, e nós agradecemos antecipadamente a presença de todos. Nós vamos passar a palavra para o professor Godot, e eu vou pedir desculpas antecipadamente também, porque temos um outro evento da instituição, onde eu represento a instituição, uma palestra que já estava marcada desde o mês de março. Por isso, não pude desmarcar, infelizmente não vou poder assistir essa riqueza de palestra que nós teremos um tema tão interessante. Mas eu passo a palavra e está aberta a sessão. Obrigado, professora Vera. Com a palavra agora, o nosso coordenador do curso de Direito, professor Flávio Luiz. Como a formalidade nos permite, eu queria também registrar a presença da nossa professora Daniela Nunes, é claro, pessoa que colaborou e muito para que este evento acontecesse. Muito obrigado pela presença, professora, e aproveitar aqui na pessoa da Fabiana para agradecer o trabalho muito bem executado por todos os funcionários da nossa instituição. Fica aqui meu agradecimento extensivo a todos os senhores. Com a palavra, o professor Flávio Luiz. Bom dia a todos. Momento de júbilo e comemoração do curso de graduação em Direito do Centro Universitário de Bauru, mantido pela Instituição Toledo de Ensino. Nesta manhã, dá-nos início a uma semana jurídica, num perfil inédito, no sentido de eventos, tanto no período da manhã como no período futuro, de modo a contemplar todos os alunos, discentes, que são, de fato, os maiores destinatários e beneficiários desse evento. Portanto, de uma maneira singela e rápida, para que possamos ser brindados com a brilhante palestra do doutor Felipe Lopes Cavalcante, eu cumprimento e agradeço a mantenedora, a pessoa do Dr. Flávio Toledo, da mesma forma a nossa diretora-geral, a professora Vera Caselli. Saúdo também a todos os professores aqui presentes, ao queridíssimo Luiz Carlos, que sem a sua participação efetiva o evento não seria viabilizado. Ele que, embora figure ali na coordenação, sou mero figurante, os trabalhos foram todos coordenados muito bem, elaborados, concatenados pelo professor Luiz Carlos. Muito obrigado. Nós resgatamos esse evento, depois da transformação em centro universitário, salvo engano, é o primeiro, sobretudo nesse perfil, de modo a poder contemplar todos os alunos, não só os do período noturno, mas também do período diurno. E, em especial, quero agradecer ao nosso palestrante, doutor Felipe Lopes Cavalcante, que gentilmente aceitou o convite. Muito obrigado. Nos honra muito a presença de Vossa Excelência e espero que esse seja o primeiro de várias oportunidades e encontros nesta casa, que está sempre aberta ao debate das mais variadas vertentes e perspectivas. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Rapidamente, eu queria, então, fazer uma rápida apresentação, embora desnecessária, do professor, do doutor Felipe Lopes Cavalcante, para todos os senhores. E, se me permitam, eu poderia ler um currículo aqui de mais de 100 páginas, resumidamente, então, vou sintetizar através da fala do senador Romeu Tuma, quando, então, o nosso palestrante foi indicado e aprovado para ser membro do CNJ. E, resumidamente, então, se assim nos permite, doutor Felipe Lopes Cavalcante, brasileiro, casado, nasceu no dia 28 de junho de 1964, em São Paulo, onde se bacharelou em Direito pela Universidade de São Paulo, em 1987. No primeiro concurso,
foi aprovado em primeiro lugar para ocupar o cargo de promotor de justiça, com carreira meteórica, sempre sendo promovido por merecimento, alcançou rapidamente o cargo de procurador de justiça, com mais de 1.400 votos, disputando com todos os promotores do Brasil, pelos 24 estados e Distrito Federal, foi ele indicado para exercer o cargo de conselheiro do chamado Conselhão, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Mas não parou por aí, sua projeção nacional e estadual permitiu que ele fosse eleito 2 vezes como presidente da associação e também já foi ele o mais votado para ser indicado pelo governador na condição de procurador-geral de justiça. Uma carreira brilhante, ímpar, uma oportunidade que eu espero que todos tenham sempre a certeza de que a escolha não poderia ser a melhor. Portanto, eu queria agora, antes de dar a palavra ao nosso ilustre palestrante, que aceitou prontamente e graciosamente ao nosso convite. Hoje ele, então, acorda entre 3h30 e 4 horas da manhã, e de carro, com a humildade de sempre, está aqui hoje, e eu queria, se os alunos todos soubessem, graciosamente vem até aqui para colaborar com a formação jurídica de todos os senhores, de tal forma que eu espero que todos aproveitem com muita seriedade. Peço, então, que todos fiquem em pé, antes de darmos a palavra ao nosso palestrante, para ouvirmos o hino nacional. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida produzindo mais sabores. Ó Pátria amada, toda salvação, Brasil, como deve seja assim. Com lamarocos sempre estrelado, bendigo verde novo dessa planta, mas no futuro e glória do passado. Mas se a justiça para forte, terás comigo teu não forte amor. Entregue agora a própria morte, perdonada. Entre outras vidas, cubra-se com pátria amada. Dos filhos desses homens
Doutor Felipe está com a palavra. Professor Dodô, eu vou me retirar, peço que o senhor assuma o meu lugar aqui, por gentileza, e que acompanhe. Professor, sucesso, doutor, seja muito feliz. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer ao professor Luiz Carlos, um honroso convite. Ele fez questão de nos convidar, e é uma honra e, sobretudo, uma responsabilidade muito grande poder atender o convite do Luiz Carlos. Espero conseguir atender às expectativas criadas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu gostaria, sobretudo, de agradecer aos meus companheiros que estão na mesa hoje, os professores Mário Ramos, Flávio Toledo, Flávio Luiz, João Henrique, meu colega de Ministério Público, e Roberto Mendes, além do professor Luiz Carlos. Vou dizer que é uma honra muito grande estar ao lado de professores tão destacados do Instituto Torrent de Ensino de Paulo. Mais do que isso, gostaria de agradecer a todos os alunos que comparecem hoje, e a todos os professores que assistem essa pequena exposição a respeito do Conselho Nacional de Justiça. Gostaria de dizer aos senhores, para nós é uma honra muito grande podermos vir a Bauru, porque eu sempre tive uma admiração muito grande pela escola de Bauru. E essa admiração passei a ter quando prestei concurso de ingresso no Ministério Público, pois ao prestar concurso, todos falavam, olha, você sabe que no concurso do Ministério Público o pessoal de Bauru é muito afiado, e é um pessoal muito preparado, porque lá na Faculdade de Bauru passaram grandes promotores, grandes professores, então tem uma tradição em aprovar muitos alunos. E naquela ocasião eu tomei contato com a tradição e, sobretudo, com a cultura jurídica difundida por essa escola e passei a admirar. Mais do que isso, tive a oportunidade de encontrar no Ministério Público inúmeros colegas formados em Bauru, colegas extraordinários, colegas que procuram fazer no seu dia a dia o sacerdócio da justiça e, mais do que isso, procuram realizar uma produção em sua plenitude. Portanto, tive contato com inúmeras pessoas formadas aqui em Bauru. Hoje, a título de exemplo, nosso procurador-geral é um ex-aluno aqui da faculdade, inúmeros colegas destacados estudaram aqui, inúmeras pessoas consagradas deram aula aqui. Eu mesmo tive a oportunidade de estudar por livros de professores desta instituição. Então, ainda que não tenha estudado aqui, de certo modo, aproveitei um pouco da cultura difundida nessa escola, que me ajudou em muito na minha trajetória profissional e na minha formação intelectual. Então, a minha gratidão muito grande a essa escola, e vejo mais do que isso, uma oportunidade ímpar de estar em Bauru. Quando o Luiz Carlos falou, puxa vida, o Felipe pegou o automóvel, veio de manhã cedo, segunda-feira, olha, para nós é um prazer poder vir aqui. Primeiro, que a cidade é muito acolhedora, a viagem sempre transcorre bem, e encontrar um auditório desse porte, com essa qualidade, é uma atitude de muita honra. Pois bem, mas vamos iniciar e entrar o nosso tema e vou tentar fazer de maneira mais singela possível e mais coloquial, porque a ideia, conversando
professor Luiz Carlos foi no sentido de nós apresentarmos uma panorâmica a respeito do sistema de justiça brasileiro, o que é o Conselho Nacional de Justiça, como funciona, quais as suas atribuições e quais as suas finalidades, e quais os principais temas, ou alguns dos principais temas que por lá tramitaram, e que podem influir no nosso dia a dia e ser importantes para a nossa formação profissional. Vejam, Conselho Nacional de Justiça, o que é isso? Que ideia foi essa que o legislador teve ao reformar a Constituição? Então, essa ideia não é uma ideia de hoje. Na verdade, os senhores notam que o Estado brasileiro é essencialmente um Estado que vem passando por crises sucessivas. Infelizmente, nós não temos um padrão de desenvolvimento que evite as crises sucessivas, quer econômicas, quer institucionais. Então, o sistema de justiça era inadequado. Na década de 70, durante o regime militar, nós assistimos um discurso muito importante, que era a reforma do judiciário. Houve uma reforma tímida, e evidentemente que, sem existir um sistema democrático, essa reforma não poderia ter dado certo. Essa reforma foi uma reforma muito importante, uma reforma que aconteceu em 1979, com a Lei Complementar número 35 de 79, que é a Lei Orgânica Nacional da Magistratura. E essa lei, muito embora editada durante o período ditatorial, ainda vige hoje em parte. E vejam que até hoje o Congresso Nacional não conseguiu editar uma nova lei orgânica da magistratura adequada ao nosso sistema constitucional atual. Portanto, nós temos uma situação paradoxal. Nós temos um regime democrático, nós temos um regime com uma Constituição avançada, e, no entanto, nós temos uma lei orgânica da magistratura que remonta a 1979. Aliás, naquela ocasião, o Congresso Nacional, para aprovação de emenda constitucional, era necessária a colaboração da oposição, muito embora estivesse no regime ditatorial. Em 1979, por conta das eleições havidas em 74, o governo não tinha maioria de 2/3 no Senado, que era o quórum, à época, necessário para a aprovação de uma emenda constitucional, 2/3. Naquela ocasião, como não havia esse quórum, havia uma dificuldade em aprovação de emendas constitucionais e também de leis complementares cujo quórum era mais elevado. Portanto, houve uma crise e o governo, que era ditatorial, resolveu a crise fechando o Congresso. Então, fechou o Congresso, em 78, fechou o Congresso e apresentaram uma emenda à Constituição, emendaram a Constituição de cima para baixo, isso é típico das ditaduras, fazendo com que se criasse a figura do senador biônico. Assim, o governo passou a ter maioria de novo no Senado e pôde fazer a sua reforma constitucional e pôde aprovar uma lei complementar da magistratura. Vejam que essa reforma não funcionou e a magistratura continuou a ter problemas. Com a edição da Constituição, houve uma alteração da estrutura constitucional brasileira e, na sequência, nós tivemos um reclamo muito grande, que era a ineficiência do judiciário. E na hora que eu digo ineficiência do judiciário, veja, não é só do judiciário, é do sistema de justiça que abrange os juízes, promotores, advogados, enfim, a população quer uma justiça rápida, eficiente e eficaz. Ela não quer saber se é o juiz que faz, se é o promotor, se é o advogado, o que funciona. Ela tem um problema e quer um problema resolvido. E esse problema não era solvido da maneira mais rápida possível. Portanto, um reclamo muito grande, e um deputado de São Paulo, o Henrique Fundo, que foi procurador de justiça, foi promotor, teve participação em diversos governos, teve participação no governo do Estado de São Paulo, no governo Carvalho Pinto, depois teve participação no Ministério da Fazenda, quando Carvalho Pinto foi ministro da Fazenda, depois, quando, na redemocratização, ele acabou tendo uma vida política, foi vice-prefeito de São Paulo, foi deputado, foi candidato ao Senado, enfim, teve uma participação muito importante. Na década de 70, ele havia se destacado na luta contra o denominado Esquadrão da Morte. Ele que havia sido o procurador de justiça que atuara nesses casos e fizeram uma investigação paralela à investigação da polícia, porque os senhores sabem que, infelizmente, haviam policiais envolvidos no Esquadrão da Morte. E a
polícia não investigava nada. Então, em 1970, na década de 70, nós tivemos um exemplo de poder de investigação do Ministério Público, com o doutor Hélio Bicudo à frente desse poder de investigação, e o mais interessante é que isso foi questionado. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa investigação era constitucional, era correta e era possível. Depois, os senhores assistiram aí o fenômeno da PEC 37, onde queriam restringir o poder de investigação, não só do Ministério Público, mas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Florestal, de todas as autarquias, das comissões de sindicância, enfim, de todos os órgãos que podem fiscalizar, que podem investigar crimes. Queriam concentrar tudo isso apenas na mão do delegado de polícia. E por que do delegado? Porque o delegado é nomeado, é removido a qualquer momento pela autoridade interessada. Portanto, não queria uma investigação ampla que pudesse, sobretudo, desvendar a criminalidade. E eu digo aos senhores que o interessante desse poder de investigação é que eu estava no Congresso conversando com os parlamentares a respeito desse tema, e o deputado Romário, hoje senador, e disse: olha, Felipe, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Você sabe por que está acontecendo isso? Eu falei: não faço ideia, senador deputado. Ele falou: está acontecendo por uma razão muito simples, porque o governo se sentiu investigado aí por conta das compras de votos, do escândalo do mensalão, e agora quer dar um troco no Ministério Público. E agora, com o Lava Jato, nós sabemos por que eles queriam dar o troco. Né? Se investigar muito, vai achar muita coisa. Esse é o problema. Então, isso foi revelado. O Hélio Bicudo entendia que essas investigações paravam no Judiciário, que o Judiciário não tinha um conceito democrático, é um problema. Até a Constituição, os senhores sabem que as promoções dos desembargadores eram feitas pelo governador do Estado, ou seja, a influência do Poder Executivo era total também no Poder Judiciário. Hoje ainda se sente essa investigação no âmbito da Justiça Federal, onde os senhores têm uma ideia, a promoção de juiz, de intranscendência da Justiça Federal para juízes dos tribunais federais, passa pela presidência da República, num anacronismo, numa função completamente dissociada de uma independência dos poderes necessária e fundamental. Aliás, a independência é essa que nós também não temos no Ministério Público, onde o Procurador-Geral da República pode ser escolhido pela Presidência da República dentre qualquer um dos membros dos 4 ramos da União do Ministério Público, ou seja, não se prevê eleição para o Procurador-Geral da República. E mais, nos estados onde há eleição, a eleição é para uma lista tríplice, e o mais votado não será necessariamente escolhido pelo governador. E os interesses podem ser outros. Ou seja, nós evoluímos, mas não evoluímos tanto quanto gostaríamos. E o Hélio Bicudo queria uma evolução, queria que a justiça fosse eficiente. Então, ele propôs uma reforma do judiciário, lutou com isso. Quando o presidente Lula assumiu, foi nomeado o ministro da Justiça, o Márcio Tomás Bastos, advogado famoso da área criminal, que faleceu há pouco tempo. E o Márcio Tomás Bastos colocou como bandeira e meta do Ministério da Justiça a reforma do Judiciário. E criou uma secretaria no âmbito do Ministério da Justiça, são algumas secretarias que compõem aquele ministério, uma secretaria específica de reforma do Judiciário. E disse então o secretário nomeado para o começo dessa atividade, que era o Sérgio Renon, um advogado renomado de São Paulo, falou: eu não era bem recebido nos tribunais, porque os tribunais falavam: reforma do Judiciário, o que o Ministério da Justiça está se metendo aqui? Nós é que vamos cuidar disso. Então, havia uma resistência muito grande, sobretudo das cúpulas dos tribunais. Então, essa reforma começou a caminhar. O relator principal dela, foi o senador José Jorge, um senador de Pernambuco, depois nomeado ministro do Tribunal de Contas, hoje aposentado, e esta reforma foi a reforma do possível. Ela foi fatiada no Congresso, foi a primeira fase da reforma, a segunda fase foi aprovada em comissões, está parada e não foi votada, e sabe-se lá quando será votada, mas o fato é que conseguiu-se reformar o Poder Judiciário. Algumas questões foram muito importantes nessa reforma do Judiciário e têm reflexos diários na nossa vida, sobretudo aquelas pessoas que vão operar no direito. Então, um reflexo importante: acabaram com os chamados tribunais de alçada. Então,
No passado, as questões de menor complexidade, de menor valor, daí alçada significa valor, não é? Foram relegadas a tribunais auxiliares dos tribunais de justiça. Então, em São Paulo, nós tínhamos, além do Tribunal de Justiça, nós temos 3 tribunais de alçada. O primeiro e segundo Tribunal de Alçada Civil e o Tribunal de Alçada Criminal. Havia também tribunais de alçada em Minas Gerais, no Paraná e em outros estados. Então, primeira providência da reforma constitucional, acabaram com os tribunais de alçada, ou seja, uma ideia de acabar com tantas estruturas administrativas nos tribunais de justiça, que é uma ideia correta, porque você acaba gastando muito recurso na atividade fim, não é? E o importante é que a atividade fim, ou seja, proferir sentença, dar decisão, é rápido, não é? Então, isso foi algo que acabou. O segundo detalhe, a criação das questões de repercussão geral, não é? E as súmulas vinculantes. Então, a ideia da súmula vinculante, ou seja, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ela vincula a todos os julgamentos a partir do momento que ela seja sumulada, seja fixada por forma de súmula. Por que isso é importante? Para acabar com outro problema que ainda existe, que é o aspecto lotérico da justiça, ou seja, se eu entrar para o juiz A, a decisão vai ser no sentido. No juiz B, a mesma causa vai ter uma decisão no sentido completamente oposto. E esta falta de certeza ou esta falta de previsibilidade do judiciário é muito ruim. Por quê? Porque isso é um fator que aumenta a demanda, você nunca tem certeza. A pessoa fala, não, eu vou arriscar aqui, vou agir de tal maneira, porque pode ser que o juiz aceite, pode ser que não aceite. Como não há uma certeza, a justiça não se impõe. Então, tentou-se isso. Essa questão hoje ainda continua vinculada, e agora as pessoas assistirão com a promulgação no início do próximo ano, né? Já foi promulgado, mas foi entrado o novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil privilegia, sobretudo, as decisões dos tribunais, ou seja, a força vinculativa das decisões será algo muito importante e em reforço a essa ideia da emenda constitucional número 45. Mas, além disso, e talvez aí, dentre outros pontos importantes, surgiu na reforma do Judiciário, na emenda 45, de 30 de dezembro de 2004, algo importantíssimo, que foi o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, na hora que criaram-se esses dois conselhos, isso, para nós, do Ministério Público, foi algo muito importante. Não é? Por quê? Porque o legislador constitucional, não é? Do Poder Constituinte derivado, ele chegou à conclusão de que a reforma do Judiciário passava necessariamente pela modernização ou pela criação de conselhos no Ministério Público e no Judiciário, ou seja, colocava no mesmo patamar funcional do Ministério Público e magistratura. Dava o mesmo tratamento. Isso para nós, do Ministério Público, foi sobretudo importante, não é? E com consequências diuturnas e que terão reflexos aí na vida da sociedade. E aí, o artigo 92 da Constituição, que tinha lá no inciso primeiro, são órgãos do Poder Judiciário, inciso primeiro, o Supremo Tribunal Federal, esses dois, o STJ, esses 3 tribunais regionais federais, e assim por diante, tribunais de trabalho, juízes eleitorais, juízes militares, ou seja, elencava todos os órgãos da Justiça, ele colocou no item 1A, Conselho Nacional de Justiça. E essa colocação no item 1A foi muito importante, porque ele já estava colocando, topologicamente, ali o Conselho Nacional de Justiça apenas abaixo do Supremo Tribunal Federal e acima de todas as outras estruturas do Poder Judiciário. Esta foi uma sinalização muito importante do legislador constituinte. Ele está dizendo o seguinte, olha, a Justiça agora é composta por todos os tribunais, a começar pelo Supremo, como seu órgão máximo, e em seguida pelo Conselho Nacional de Justiça. Há um outro dado interessante, que na composição, e aí a gente pula para o artigo 103b, ele passa a dizer o seguinte, olha, a composição do Conselho Nacional de Justiça é feita por 15 membros. Inciso primeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é alterado, depois passa a ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente do Supremo é escolhido o presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. Então, está colocando o Conselho Nacional de Justiça no mais alto patamar do sistema jurídico brasileiro.
Aí ele faz uma composição bastante eclética e interessante. Esta composição é uma composição que visa quebrar uma ordem hierárquica de antiguidade que vigorava nos tribunais de justiça. Porque, para os senhores terem uma ideia, como eu disse no início, os tribunais de justiça e a vida dos juízes são reguladas pela Lei Orgânica Nacional da Magistratura, fruto da ditadura de 1979, Lei Complementar número 35. E lá dizia o seguinte, que o presidente do tribunal, no seu artigo 102, será sempre quem? Será um dos membros mais antigos da Corte. E como é que será feita a escolha? Cada tribunal tem uma mesa diretora. A mesa diretora o que é? Presidente, vice-presidente, corregedor. Normalmente, essas três figuras. Às vezes, só presidente e vice-presidente. Às vezes, presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, corregedor, vice-corregedor. Varia de tribunal para tribunal. Mas essas figuras centrais que são a mesa do tribunal, a mesa diretora do tribunal. Pois bem, e quem concorre para a mesa? As pessoas mais antigas do tribunal. Ou seja, em São Paulo, presidente, vice-presidente, corregedor, 3 pessoas, quem pode concorrer? Essa redação originária da lei complementar. Os 3 membros mais antigos. Quem só pode concorrer? Só eles. Então, um vai ser corregedor, outro vai ser vice-presidente, outro presidente. Então, na verdade, era um sistema, não é, que pensava no quê? O conceito de idade, de antiguidade, era absolutamente total. E na formação do Conselho Nacional de Justiça, hoje, houve uma inversão disso. Por quê? Porque compõe 9 membros do Judiciário, sendo 3 ministros, um do Supremo, que preside, um do STJ e um do Tribunal Superior do Trabalho. E depois, 3 desembargadores, ou assim chamados desembargadores, desembargador estadual, do Trabalho e Federal. 3 juízes de primeiro grau. Um do Trabalho, um do Estado e um federal. E 6 membros externos. Que membros externos são esses? 2 membros do Ministério Público, um dos Estados e um do Ministério Público da União. 2 advogados e 2 representantes da sociedade, um escolhido pelo Senado e outro pela Câmara dos Deputados. Então, vejam, há uma subversão, por assim dizer, da ordem então vigente, porque a partir desse momento o Conselho Nacional de Justiça, como o órgão mais importante, depois do Supremo, da estrutura administrativa dos tribunais, terá na sua composição, com status de ministro, um juiz de primeiro grau que vai julgar e decidir questões administrativas que tinham sido prolatadas por um presidente de tribunal, que é um desembargador. Então, quebra-se a hierarquia que havia. E isso é muito importante, porque se você quer fazer um novo, você precisa quebrar o que existia. Então, esse foi o primeiro paradigma quebrado pela criação do Conselho Nacional de Justiça. É evidente que isto vai gerar muita controvérsia, é evidente que isto vai gerar muita contestação, sobretudo dos dirigentes dos tribunais. Então, a primeira coisa que acontece é que os dirigentes desses tribunais vão ao Supremo Tribunal Federal questionar a constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça. Então, é proposta pela Associação de Magistrados Brasileiros, a ANB, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, de número 3.367, que vai ao Supremo dizer, não, isso não é constitucional, então decidiu o juiz agora afastar o ministro, não pode. Como é que pode ter no judiciário membros externos, não é? Um membro da sociedade indicado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado? Como é que pode ter um advogado, um promotor? Veja, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, pela própria Constituição, já tinha 2 ministros que eram advogados. Não é? E a composição do TSE também é temporária, assim como a composição do Conselho Nacional de Justiça no TSE são 7 ministros, 3 do Supremo, 2 do STJ e 2 advogados, por um prazo de 2 anos. Não é? E vai mudando. Então, o ministro advogado, ele pode advogar enquanto exerce aquela função na Justiça Eleitoral. Claro que não poderá advogar na área eleitoral. Então, já havia essa experiência. Mas isso é questionado novamente perante o Supremo Tribunal Federal. E aí,
essa questão é colocada e sorteado como relator da matéria o ministro Aires Brito, hoje já aposentado. E o ministro Aires Brito profere um voto muito bom e, no pedido de liminar, não é? Aliás, essa questão não foi do Aires Brito, foi do ministro Peluso, também já aposentado. E o ministro Peluso profere um voto extraordinário. Esse voto não é acolhido na integridade. Há ministros que votam contra ele, como o ministro Sepúlveda pertence, ministro Ellen Grace, ministro... há outros 2 ministros que votam contra, ou seja, uma maioria significativa, mas não absoluta, do Supremo Tribunal Federal, mas é aprovada a constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça em consequência do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, esses 2 conselhos passam a ser constitucionais. E aí vem a competência do Conselho. Para que serve o Conselho Nacional de Justiça? Então, o artigo 103, a norma constitucional, ele diz o seguinte: compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e os cumprimentos dos deveres funcionais do juiz, ou seja, tem uma competência disciplinar, uma competência administrativa e financeira, cabendo, além de outras atribuições, as que forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, que deve ser um dia aprovado em substituição à Lei Orgânica Nacional da Magistratura, a LOMAN atual. Não é? Então, na hora que o Conselho Nacional de Justiça tem essa competência bastante ampla, ele pode reexaminar qualquer ato administrativo, financeiro e disciplinar dos tribunais. Ele não vai poder o quê? Não vai poder se instruir uma decisão judicial. Ele não pode se instruir uma decisão judicial. Mas ele pode tomar providências de cunho disciplinares, providências de cunho financeiro e providências de cunho administrativo. E o Conselho começa a agir. Então, o Conselho pode, para tanto, ele pode fazer coisas muito importantes. Ele pode agir mediante reclamação ou de ofício. Então, esse é um dado muito importante. Ele não é um Conselho inerte. Então, aqui uma outra característica também diferente da magistratura. A magistratura, o juiz, normalmente age mediante a provocação das partes. O Conselho Nacional de Justiça não. A atribuição dele será exercida de ofício, ou seja, ele terá obrigações por ele próprio, dispor de próprio, ele deverá descobrir os problemas e solucionar os problemas. Além disso, ele deverá elaborar um relatório estatístico a respeito dos processos e sentenças probatáveis por todos os tribunais e deverá apresentar um relatório anual ao Congresso Nacional propondo sugestões e propondo soluções. Ou seja, na hora que ele pode propor ao Congresso Nacional soluções e sugestões, implicitamente ele pode propor mudanças legislativas. Então, muito embora a Constituição não diga que ele tem o poder de iniciativa de lei, ele propõe ao Congresso que edite leis, que mude leis. Então, este relatório é muito importante. E a estatística busca dar um conceito real às situações dos tribunais, porque nós não tínhamos um estudo oficial e nacional de todos os tribunais de justiça até então. E quando eu falo nós não temos um estudo de todos os tribunais, nós estamos falando de 90 tribunais. Vejam, não é? 91 cortes no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, os outros tribunais superiores, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar, não é? E o Superior Tribunal de Justiça. Então, são 5 cortes superiores, e depois nós temos tribunais militares, 3 tribunais estaduais, depois nós temos 24 tribunais do trabalho, 27 tribunais eleitorais, 27 tribunais de justiça. Então, vejam o número de cortes, 5 tribunais federais que existem. Cada uma dessas cortes, estou fazendo 91 cortes, tem cada uma com uma estrutura administrativa diferente, que vai regular desde a compra de papel, computador, até promoção de juiz, remoção de juiz, criação de comarca, instalação de vara federal, tudo isso, ampliação de cortes, tudo isso é feito por esses tribunais. O orçamento do tribunal,
punição de juiz, punição de servidor, tudo isso foi feito de maneira atomizada, cada corte faz o seu. E cada corte, cada tribunal faz a sua forma. Então, o Conselho Nacional de Justiça veio, sobretudo, criar paradigmas, ou seja, a ideia de criar um sistema único de administração para os tribunais. Esta é a ideia. Então, na hora que o Conselho por isso, ele passou a editar, inclusive, resoluções, porque o Conselho também foi dado uma competência legiferante ao Conselho Nacional de Justiça. O legislador constitucional falou: olha, o Conselho, no âmbito das suas atribuições, pode editar resoluções. Essas resoluções têm um preceito primário, tal qual a lei, ou seja, elas criam obrigações e deveres no âmbito da sua atuação. E elas podem ser desconstituídas por força de ações no Supremo Tribunal Federal. Também determinou-se que o Conselho só pode ter as suas decisões reformadas pelo Supremo Tribunal Federal. E esse é um dado muito importante que será objeto de uma discussão sem fim, na verdade. Então, o Conselho pode editar resoluções e essas decisões só podem ser reformadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa ideia inicial da emenda constitucional. Por que essa ideia é interessante? Porque essa ideia diz o seguinte: não pode um juiz que está sendo, tem a sua conduta, a sua atividade supervisionada ou examinada pelo Conselho, ele mesmo rever as decisões do Conselho. Senão não teria sentido. O Conselho não tem força nenhuma, não teria capacidade de examinar as questões dos juízes. Não é? Porém, o Conselho começa a atuar e aí nós temos uma ação direta de constitucionalidade número 12, que versa sobre uma resolução importantíssima do Conselho, que é a resolução que proibiu o nepotismo no Tribunal de Justiça, nos tribunais. O que é nepotismo? O nepotismo nada mais, nada menos do que a contratação sem concurso de parentes para trabalhar nos tribunais. Então, uma das primeiras coisas que o Conselho fez foi tomar essa providência a partir da edição de uma resolução, a resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça, que diz o seguinte: é vedada a contratação de parentes no âmbito dos tribunais. As pessoas vão me perguntar, mas acontecia isso? Acontecia muito. A gente ia pelos tribunais aí do Brasil afora, o desembargador chegava no gabinete e falava: quem eu vou contratar? Vou contratar minha esposa, meu filho, minha filha, a prima, o cunhado, e alguns outros servidores. E aí, coisas inacreditáveis aconteciam. Eu posso dizer que é público. Os senhores têm uma ideia, nós tivemos um procedimento de controle administrativo de um ato praticado pelo então presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Ele contratou o filho e a filha para trabalhar no gabinete, não é? Como funcionários, servidores de confiança. É claro que o salário era magnífico, mas o mais interessante era o seguinte: o filho estudava concomitantemente medicina, período integral, e a filha estudava outra coisa em São Paulo. Mas ambos não só eram assessores, como recebiam. Ou seja, além do assessor ser contratado como parente, nós tínhamos os casos de funcionários fantasmas. Então, era um absurdo. Então, e quem controlava isso? Ninguém. Porque ele era presidente do tribunal, era praticamente intocável. Nós, evidentemente, examinamos essa questão à luz da resolução número 7 e não só invalidamos toda essa contratação, como mandamos processar esse presidente por improbidade administrativa e por rever esse dano horário, porque aquelas pessoas receberam sem trabalhar. Então, tem que devolver tudo isso ao erário público. Então, foram providências tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, para os senhores terem uma ideia da gravidade do problema. Mas o mais grave é que houve uma resistência muito grande. Então, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, isso eu estou falando do Rio de Janeiro, um estado vizinho ao nosso São Paulo, lá todos os parentes eram contratados. Então, ele entrou com uma resistência muito grande.
e entrou, inclusive, com ações judiciais na corte local, concedendo liminar para que os funcionários pudessem continuar trabalhando, entre aspas. E aí, a Associação de Magistrados Brasileiros entrou com uma ação direta de constitucionalidade, a ADC número 12, não é? Que, para declarar a constitucionalidade desta resolução número 7. E aí, sim, numa decisão liminar referendada pelo plenário de 2006, o ministro Aires Brito disse que a resolução era constitucional. Disse mais, que o Conselho Nacional de Justiça tinha poder de editar resoluções. E disse, por fim, que todas as decisões proferidas localmente contra o Conselho eram inválidas e não existiam, eram rígidas, não tinham valor jurídico nenhum, acabando com esta festa. Porque a primeira reação daqueles que se empregavam irregularmente era o que? O Conselho editou uma resolução e o Conselho mandava que o presidente do tribunal exonerasse aquelas pessoas contratadas irregularmente. Aí eles ingressavam com mandado de segurança na origem, ou seja, na justiça local, contra o ato de exoneração. Só que o ato de exoneração era apenas um cumprimento de uma ordem superior. Então, não cabia à corte local examinar essa decisão, só caberia ao Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Aires Brito disse, não, só cabe ao Supremo Tribunal Federal. E só nós aqui no Supremo Tribunal Federal é que podemos dizer que esta decisão é correta ou incorreta. Mas ele disse que a decisão é correta e todo mundo tem que ser mandado embora. Mas nem todos os tribunais mandaram todo mundo embora. Não é? E aí o Conselho passou a examinar todas essas questões, mandando todo mundo embora, como nesse caso do Mato Grosso que eu relatei aos senhores. Então, isso foi muito importante, isso foi uma ideia moralizante dos tribunais de justiça. Não é? Aí, o Conselho Nacional de Justiça, como eu disse aos senhores, ele é integrado por 15 ministros, 15 pessoas, né? 15 pessoas as mais variadas, sendo o ministro supremo que preside, depois 2 ministros tribunais superiores, 3 desembargadores, 3 juízes, 2 promotores, 2 advogados e 2 membros da sociedade. Então, é um plenário, esse plenário que vai decidir as coisas. Depois nós temos uma presidência com suas atribuições e uma Corregedoria Nacional de Justiça. Então, essa corregedoria, disse a Constituição, será sempre ocupada pelo ministro do Tribunal Superior, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Além disso, os conselheiros e comissões. Então, o Conselho elege comissões temáticas para examinar as questões mais importantes que afligem o Tribunal de Justiça. Uma secretaria-geral e um departamento de pesquisas judiciais, o DPJ. Por que esse departamento? Porque na emenda constitucional há uma previsão porque incumbiu o Conselho Nacional de Justiça de realizar toda a estatística dos tribunais de justiça. Por que toda a estatística? Porque como é que um conselho pode propor soluções para a justiça se ele não sabe o número de processos em trâmite, se ele não sabe qual a natureza das causas, se ele não sabe qual processo demora mais tempo, qual processo demora menos tempo? Então, é um órgão muito importante. Tem como uma ouvidoria justamente para examinar todas as reclamações contra o judiciário. Então, além das reclamações disciplinares que são apuradas pela corregedoria, toda e qualquer reclamação pode chegar através de uma ouvidoria. E aí uma determinação foi feita para que todos os tribunais tenham uma ouvidoria. Não é? Essa ouvidoria ela pode variar a sua forma, não há uma forma específica, se é um desembargador, se é um membro externo. Cada tribunal tem uma maneira de fazê-lo, mas o ideal é que seja um membro externo com poder de requisição de informações. Não é? Na Defensoria Pública de São Paulo, a ouvidoria hoje é externa. É um exemplo interessante que nós temos de ouvidoria. No Ministério Público de São Paulo, a ouvidoria é ocupada apenas por procurador de justiça e meio dos procuradores, ao reclamo da classe, para que todos pudessem disputar a ouvidoria. Seria talvez mais democrático. O Tribunal de Justiça varia. Há tribunais onde juízes de primeiro grau podem ser ouvidores. E há tribunais onde, inclusive, membros externos da magistratura são nomeados. E a forma de nomeação varia, desde escolha pelo Conselho Superior da Magistratura até eleição. Enfim, cada um tem uma maneira de agir, porque o Conselho Nacional de Justiça não disciplinou tão detalhadamente isso.
não é? E aí o regimento interno criou uma série de classes processuais lá no Conselho, que vão desde uma sindicância para uma função disciplinar, um processo administrativo disciplinar, consulta, porque o Conselho Nacional de Justiça tem o poder de consultar, então às vezes há uma dúvida, é feita uma consulta e é respondido, não é? Pedido de providências, a questão genérica, e pedido, talvez o mais importante, pedido de controle, procedimento de controle administrativo. Então, qualquer ato administrativo pode ser objeto de PCA, processo de controle administrativo. Então, criou-se e também processo de revisão disciplinar, porque o Conselho Nacional de Justiça tem o poder disciplinar e o poder de rever as decisões disciplinares dos tribunais proferidas há menos de um ano. Que decisões disciplinares são essas? Só aquelas contra os membros da magistratura, e não contra os servidores. Vejam que o Conselho ele vai controlar a vida dos juízes, dos servidores e dos órgãos auxiliares do judiciário, como, por exemplo, os cartórios. Na hora que você nasce, você vai ser registrado no cartório de registro civil. Então, o registro civil vai ser controlado pelo CNJ. Na hora que o outro órgão auxiliar, você compra um imóvel, você vai registrar o registro de imóveis. E na hora que você compra, você faz uma escritura pública no cartório de notas. E na hora que a pessoa não paga, você vai protestar no campeonato de protesto. Tudo isso passa a ser regulado também pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, todas essas especialidades de registros e notas, tabelionatos e cartório de registro, são controladas também pelo Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, o Conselho editou uma outra resolução importante, que era a resolução número 88. Os senhores estão estudando direito, os senhores sabem que os senhores podem sair daqui, prestar um concurso, fazer uma inscrição na ordem dos advogados e advogados, é uma carreira, uma profissão maravilhosa. Os senhores podem prestar um concurso público, podem prestar concurso para promotor, para juiz, para defensor público, para procurador de Estado, para procurador do município, para procurador do INSS, enfim, existe uma série de concursos públicos onde o título de bacharel em direito é exigido. E os senhores podem prestar um concurso também para receber uma delegação do Estado para dirigir um cartório, fazer o registro civil da pessoa natural, o registro da pessoa jurídica, o registro de imóveis e esses registros. Só que, então, deve haver um concurso público. E os senhores sabem que no Brasil, há pouco tempo, não havia concurso. O cartório era distribuído, porque o cartório deu um bom negócio. E nos outros estados, apesar da Constituição de 88 determinar que tem que ser por concurso, os senhores sabem que um dos poucos estados que fazia regularmente o concurso era São Paulo. Nos outros estados, o pessoal recebia a delegação, ficava lá inteirinho e queria ficar o resto da vida ganhando dinheiro a troco de nada. Lá em Tocantins, quando nós fizemos uma inspeção, você ia lá no cartório e falava, esse cartório é do desembargador fulano de tal. Como é que é do desembargador? O desembargador não pode ter cartório. Não, mas esse é do desembargador fulano de tal. Por quê? Porque ele nomeava alguém da sua confiança e, pasmem os senhores, possivelmente ficavam com parte do resultado do cartório. Então, uma situação absurda. Então, o Conselho Nacional de Justiça começou a examinar isso e determinou na Resolução 88 que todas aquelas pessoas nomeadas para receber o cartório irregularmente, ou seja, sem concurso, tinham que sair. E aí, inúmeras ações foram ajuizadas, infelizmente, o Conselho Nacional de Justiça julgou todas indevidas, e o Supremo também, de modo que os tribunais começaram a fazer os concursos. Então, para vocês que estudam direito, no Brasil, de norte a sul, do Rio Grande do Sul até o Amapá, até Roraima, do Acre até o Rio Grande do Norte, há concursos que os senhores prestarem e talvez ocuparem o cartório e modernizar e ajudar a justiça a funcionar. Então, isso foi uma atividade importante do Conselho Nacional de Justiça, privilegiar o concurso. Então, nós passamos a tomar conta também dos concursos públicos para juízes, promotores e para cartórios, porque, infelizmente, havia concursos que nem sempre transcorriam normalmente. Então, o Conselho Nacional de Justiça também disciplinou o concurso para a magistratura. E mais do que isso, criou um código de ética para os juízes. Porque os senhores sabem que é uma recomendação da Organização dos Estados Americanos para que toda a justiça tenha um código de ética. E o Brasil não tinha. E o Legislativo não promulgava. Então, como o Conselho Nacional de Justiça pode expedir resoluções no âmbito da sua atuação, foi editada uma resolução criando o Código de Ética da Magistratura.
algo muito importante. E aí o Conselho começou a se deparar com uma série de problemas da nossa vida diuturna. Como é que eles se deparavam? Porque as reclamações chegavam lá. Então, chegava muita reclamação de preço. Né? E eu tive a oportunidade, com o Luiz Carlos e o Davi, de virmos aqui em Bauru para, na época que eu estava no Conselho Nacional de Justiça, para tratar dos mutirões carcerários. Foi uma ideia que surgiu no Conselho, não é uma ideia acabada, nem perfeita, muito menos perfeita, é uma ideia que tem problemas, mas ela acabou sendo adotada não pelos problemas de São Paulo, mas pelos problemas de estados como o Piauí, por exemplo. Porque no Piauí, você tinha pessoa presa há mais de 7 anos sem denúncia oferecida. Você tinha gente presa, né, que não conseguia progredir de regime. Você tinha uma série de situações irregulares. E lá, por incrível que pareça, criaram uma prática muito interessante, que era um inquérito policial diferente. Tinha um inquérito policial normal e o da capa preta. Quando o delegado mandava o inquérito policial da capa preta, o juiz já sabia, isso aqui não pode soltar. E o tribunal não soltava. Você estava no inquérito da capa preta, não era solto de jeito nenhum. Criou-se uma sistemática local completamente ao arrepio das normas constitucionais e do que existe no resto do Brasil. E o Conselho Nacional de Justiça foi lá, fez um mutirão. Outro lugar que o Conselho Nacional de Justiça constatou o problema foi em São Luís, aquela penitenciária em Pedrinhas, onde toda hora os senhores veem que pessoas morrem. Né? No Espírito Santo, você tinha as pessoas presas nos chamados micro-ondas. O que era micro-ondas? Como é que prende uma pessoa no micro-ondas? Era o seguinte, como não tinha cadeia, eles fizeram o seguinte, containers de ferro, e a pessoa ficava presa no container. Só que o Espírito Santo é quente pra caramba. Batia aquele sol naquela coisa de ferro, né? E aí a pessoa cozinhava, literalmente cozinhava lá dentro. Então eram micro-ondas. Agora, como é que nós queremos que uma pessoa que já está meio ruim, para ir para cá, tem que cometer alguma coisa, né, grave, roubo, latrocínio, homicídio, tráfico de entorpecentes e tal, como é que ela vai sair melhor depois de passar no micro-ondas? Vai cozinhar o cérebro, vai melhorar? Vai ficar mais bandido ainda, né? Então, o problema é que o Conselho constatou essa realidade e começou a tomar providência. Os senhores terem uma ideia, essa ideia do micro-ondas era tão ruim que, infelizmente, aqui na cidade de São Paulo, algum prefeito, não se lembra qual, chegou a fazer as escolas de lá. Infelizmente, elas foram banidas. O problema não é só na área jurídica, é um problema no Estado brasileiro, um Estado ineficiente, um Estado sem estrutura e com soluções inadequadas. Então, o Conselho procurou abarcar todas essas situações e começou a tentar dar um norte para isso. Outro problema gravíssimo é da morosidade dos processos. Então, o processo demora. O processo demora por quê? Porque precisa juntar a petição de papel, porque precisa costurar o processo, porque o funcionário tem que pegar o processo e levar para a mesa do juiz. Depois tem que esperar o juiz despachar, tem que levar na mesa do promotor. Depois tem que intimar o advogado, tem que bater a intimação como diário oficial. Então, todo esse sistema absolutamente anacrônico. Então, qual foi a primeira ideia da ministra Ellen Reis, quando ela foi segunda presidente do Conselho Nacional de Justiça? Ela teve uma ideia, não, nós temos que informatizar o judiciário, porque não é possível que no seu banco você pegue o seu cartão, vá lá, faça uma transação, e aqui no judiciário essa morosidade. Então, surgiram algumas ideias importantes, e a primeira ideia foi a ideia de informatização do judiciário. E nós tivemos a oportunidade de participar da comissão de informatização e editamos algumas resoluções importantíssimas para permitir a informatização. A informatização que está em curso está longe de estar acabada, tem muitos problemas para serem enfrentados. Mas a resolução, primeira parte importante, foi criar uma taxonomia do judiciário. O que é isso? Taxonomia. Taxonomia é nada mais do que você criar classes processuais e organizar um sistema de processo. Porque cada tribunal classificava o processo ou o procedimento do seu jeito. Então, era uma torre de Babel, ou seja, cada um dos 90 tribunais fala uma língua diferente. Então, o Conselho Nacional de Justiça criou uma taxonomia única. Depois criou uma numeração única. Porque assim o processo, na hora que ingressa no sistema de justiça, passa a ter um único número. Seja no seu trabalho, estadual, federal. Então, tendo um único número, você pode identificar aquele processo. E o duro,
Quando você apela, o processo é o mesmo, mas antigamente o que acontecia mudava o número. Não é? Então, quando você tinha uma prisão em flagrante, tinha um número na hora que vinha a cobra do flagrante. Aí depois, tinha um novo número na hora que o promotor oferecia denúncia. Aí na hora que apelava com recurso, tinha um outro número. Na hora que apelava, um outro número. Na hora que tinha um recurso especial, um outro número. Recurso extraordinário, um outro número. Então, cada hora, esse filho de Maria, que era o processo, tinha um nome diferente. Né? Uma coisa de filho bastardo. Não pode ser assim. Então, tem um número único e uma classificação única. Isso permitiu que nós implementássemos os requisitos básicos para a informatização. E aí, a ideia foi o seguinte: os tribunais têm autonomia para se informatizar, mas eles têm que informatizar, e têm que informatizar a partir de determinados parâmetros ou regramentos mínimos, para que nós tenhamos uma justiça única, não é? Que se comunique, e não uma torre de Babel. Então, essa foi uma ideia muito importante. Mas aí surgiram outros problemas, como o poder, na hora que eu falei poder de investigação, o poder correcional do Conselho Nacional de Justiça. Os senhores se lembram que a ministra Eliana Calmon foi muito atuante, depois do ministro Gilson Dipp, e teve uma atuação bastante incisiva, pondo o dedo na ferida dos problemas do judiciário. Agora mesmo saiu uma notícia que tinha um desembargador aqui em São Paulo que, em tese, poderia estar vendendo soltura de traficantes. Não é? Então, já saiu no jornal, estou contando que saiu semana passada no jornal. E o que os tribunais resistem? Não, o Conselho Nacional de Justiça não pode atuar nisso, porque o tribunal tem que atuar primeiro. Bom, não, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão meramente revisor. Não, não é isso que a Constituição diz. A Constituição diz que o Conselho Nacional de Justiça tem poder disciplinar, administrativo e financeiro sobre todos os tribunais. E a dúvida é, esse poder é concorrente ou subsidiário? Ou seja, se a corregedoria local agir, o Conselho pode agir, ou o Conselho só age como um órgão revisor. E vejam, lá em Alagoas, por exemplo, nós fomos lá e constatamos que todos os processos disciplinares estavam parados. Lá no Amazonas, para vocês terem uma ideia, teve um corregedor que, ao assumir, a primeira providência dele foi o seguinte: estão sobrestados todos os processos administrativos. Depois se descobriu uma série de condutas irregulares desse desembargador, que era o corregedor. O Conselho Nacional de Justiça instaurou um procedimento contra ele, o afastou, e ele recebeu a punição máxima, que é a aposentadoria. Ou seja, o próprio corregedor era a pessoa que tinha o maior número de envolvimentos em condutas irregulares, os senhores teriam ideia. Agora, se o Conselho só tivesse um poder subsidiário, ele tem que esperar esse corregedor fazer alguma coisa para poder rever. Se o corregedor não faz nada, o Conselho não faria nada, ou seja, ele seria um poder inerte. Mas essa questão foi muito debatida e o ministro César Peluso, contradizendo o voto dele proferido na questão da constitucionalidade do Conselho, ele defendia que o poder era meramente subsidiário. E o Conselho, a ministra Eliana, entendia o contrário. Essa questão foi levada ao Supremo, e o Supremo, por 6 votos assim, falou: não, a competência do Conselho é concorrente. O Conselho pode, via energia de ofício, investigar qualquer questão, independentemente da corregedoria local estar agindo ou não. Portanto, as corregedorias têm que agir muito mais para evitar que o Conselho age. O objetivo é esse: não é que o Conselho tenha que abraçar o mundo, mas é que ele tem que existir como órgão fiscalizatório, e mais do que isso, evitando a impunidade daquele juiz, daquele tribunal que cometa uma irregularidade. E a corregedoria local tem que funcionar. Tem que funcionar justamente para manter a integridade do tribunal. Porque nós queremos confiar no tribunal. E para que nós possamos confiar no tribunal, nós temos que ter segurança de que aquele juiz é correto, é provo, é honesto e que o sistema funciona. Este é o objetivo do Conselho Nacional de Justiça. E por isso que o Conselho Nacional de Justiça é, sobretudo, um órgão de afirmação do Poder Judiciário e não um órgão de contestação do Judiciário. Porque ele vem para afirmar o Poder Judiciário, para tornar o Poder Judiciário transparente, efetivo e eficaz. E nessa linha de transparência, talvez um dado mais importante seja a obrigação que o Conselho Nacional de Justiça criou de que todos os atos dos tribunais tenham que ser publicados e sejam visíveis à população. E essa é uma dificuldade imensa. Ou seja, casa de ferreiro, espeto de pau. Se as decisões judiciais
proferidas no judiciário obriga a administração pública a ser transparente, por que ele mesmo não era transparente? Então, o Conselho Nacional de Justiça passou a obrigar os tribunais a serem transparentes, para obrigar também a formulação dos seus orçamentos de maneira transparente com a participação das entidades de base. Para os senhores terem uma ideia, há uma resolução do CNJ determinando que na formulação do orçamento, o Tribunal de Justiça deva ouvir e colher sugestões das entidades de base, não só do juiz, mas dos servidores também. Para os senhores terem uma ideia, no Ministério Público de São Paulo isso não acontece. Não é? A associação de classe, seja dos funcionários dos promotores, cansa de pedir a participação e ela nunca é aceita. Vejam que há uma resistência muito grande do administrador em fazer isso. Mas, além disso, o Conselho passou a constatar o número de processos. Então, quando o Conselho iniciou seu trabalho, eram cerca de 70 milhões de processos no julgamento dos tribunais do Brasil. Hoje já são quase 100 milhões de processos. E o Conselho passou a desenvolver práticas importantes. Uma foram as metas, fixar metas. Então, tinha uma história. Meta 2, qual é a meta? Processo ingressado até tal data tem que estar julgado. Então, para obrigar a celeridade. Aliás, essa obrigação, o novo Código de Processo Civil também determina. O processo tem que ser julgado na sua hora de chegada, para não ficar muito tempo demorando. É uma outra obrigação. Ponto dado. Fomentar a conciliação, a mediação e outras formas de soluções dos conflitos. Então, foram criadas as Semanas Nacionais da Conciliação com grande sucesso. Programas importantes também foram determinados, como o programa de apoio à Lei Maria da Penha, violência doméstica, obrigando os tribunais a criarem varas específicas para cuidar da violência de gênero. Era um problema que o judiciário não abarcava, isso acontecia, e não chegava ao juiz, porque não havia um meio de chegar. Então, uma ideia foi aproximar a justiça do cidadão e tornar essa justiça mais eficaz. O Conselho conseguiu isso? Claro que não, gente. Ninguém vai conseguir de um dia para a noite. O Conselho Nacional de Justiça tem 10 anos. Mas o Conselho Nacional de Justiça, com esses programas de informatização, redução de supersalários, então, tinha juízes lá que ganhavam salários absurdos, né? Então, tinha, assim, no Estado, os senhores sabem que quando o juiz é juiz da vara, e se essa vara ele acumula a função eleitoral, ele também ganha. Aí isso institui o seguinte: tem a verba do juiz eleitoral e a verba do juiz não eleitoral para ele ganhar a mesma coisa que o trabalho do eleitorado. Então, criaram-se artifícios assim absurdos. Então, tudo isso foi sendo proibido. A questão do nepotismo, muito importante, a questão da promoção e da remoção. O Tribunal do CNJ começou a criar critérios, criou aquela coisa para evitar os gênios de lista, aquela pessoa que estava no na lista, que fazia um salto com o VAR, passava todo mundo com merecimento. Então, o Conselho conseguiu proibir esse tipo de coisa. Então, essas ideias, no sentido de melhorar. Obras do Judiciário, os senhores lembram daquele fato lamentável, a construção do Tribunal Regional do Trabalho, de São Paulo, do juiz Lalau, né? Isso foi tanto dinheiro, então, criou-se uma resolução de obras para coibir os excessos, para exigir determinados parâmetros fixos que justamente levavam a evitar desperdício, licitações mal feitas, etc. Constatamos uma série de construções irregulares, foram tomadas providências nesse sentido. Também o problema das armas guardadas em fóruns, né? Baixamos uma resolução e criamos mecanismos para tirar essas armas dos fóruns. Por quê? Porque toda hora o bandido assaltava o fórum, pegava aquele armário na sala da polícia e roubava ou furtava uma série de armas que voltavam para o crime. Então, o Conselho começou a agir numa série de situações que afligiam a sociedade, ainda afligem, e se tornou uma porta aberta de esperança para que a sociedade possa ter uma justiça melhor. É claro que essa evolução do Conselho não é linear, não é automática, ela é feita por marchas e contramarchas. Isso depende da presidência, depende da composição. Então, nós temos composições mais avançadas e menos avançadas. Nós temos composições que são muitas vezes mais restritivas. Por exemplo, o ministro Lewandowski, que hoje preside, ele era contra a investigação pela Corregedoria. Aliás, ele queria que todas as investigações parassem. Ele tinha posições
completamente antagônicas à da ministra Helena Calmon, para vocês terem uma ideia. Então, foi uma outra marcha. E assim vai indo. Mas o país, o Estado brasileiro, são feitos de movimentos. Os movimentos nem sempre são nas mesmas direções. Ao contrário, são difusos e muitas vezes confusos. Mas a justiça hoje é um pouco mais clara. E hoje, o cidadão que tem um problema, ele tem a quem recorrer. O juiz não é mais um soberano absoluto. Então, se o juiz cometer algum ato irregular numa audiência, cometer algum problema, prejudicar a parte tem uma possibilidade de recorrer. Não que vá dar certo, mas pelo menos tem para que reclamar. Isso é muito importante, isso garante a democracia, isso moderniza o judiciário e faz com que ele possa estar mais próximo da sociedade. Então, eu trouxe aqui essas questões, já está acabando meu tempo, eu falei de pé justamente para poder vigiar o tempo, porque quando a gente fala sentado, a gente fica confortável e não vê o tempo passar, sobretudo quando falamos sobre o assunto que temos gosto, participamos e temos alegria de falar. Mas quando falamos de pé, a perna cansa, e se a perna nossa já está cansada, o ouvido de sons então vai estar exausto. Então é hora de parar. Eu queria, mais uma vez, agradecer a direção da Faculdade de Bauru, do Instituto Poder de Ensino, por esse convite maravilhoso. Gostaria, ao final da nossa palestra, eu trouxe aqui, eu não tenho muitos exemplares, mas tenho alguns exemplares do nosso relatório de atividade do Conselho. Eu vou entregar aqui para que faça parte da biblioteca. Então, é uma honra para mim, pessoal, ter um relatório elaborado na época do Conselho Nacional de Justiça que passe a integrar a biblioteca da faculdade. Espero que seja útil para consumo. Isso também tem disponibilidade desse material na internet. Hoje, na verdade, tudo se encontra no professor Google, não é isso? Mas a gente sempre, como eu sou antigo, estou velho, né? Eu gosto ainda das bibliotecas de papel de ser consultado, eu gosto de consultá-las. Então, fica aqui uma singela contribuição de uma instituição de ensino que prima pelo seu primor acadêmico. Eu gostaria de agradecer muito a atenção dos senhores e agradecer, sobretudo, a oportunidade de estar aqui debatendo, falando sobre um assunto que nos é caro, nos é importante, e tentando tornar a justiça mais acessível, mais eficiente, mais eficaz, cumprindo o nosso ideal quando ingressamos no Ministério. Muito obrigado a todos. Só mais uns minutos, por favor. Nós temos a honra de contar aqui hoje com a presença do professor Mário Ramos, nosso ilustre magistrado, juiz de Lençóis Paulista, e também do professor Roberto Mendes Mandelli, procurador, e do doutor João Henrique. Rapidamente, eu queria passar a palavra ao professor Roberto Mendes Mandelli, para que ele possa, então, fazer as suas indagações. Mas, com certeza, eu só peço mais uns minutinhos dos senhores, a gente vai encerrar os trabalhos. Eu só queria, com certeza, mais uma vez, professor Felipe, agradecer pela brilhante exposição. Nós nos sentimos honrados, o aprendizado foi muito grande. Muito obrigado. Por favor, Roberto. Obrigado, professor Luiz Carlos. Eu queria, primeiramente e rapidamente, parabenizar a faculdade por essa semana jurídica. Esse parabéns eu estendo ao professor Luiz Carlos e ao professor Flávio Luiz. E eu queria também, rapidamente, lembrar que, há 20 anos atrás, para demonstrar a abertura dessa faculdade, que há 20 anos atrás, eu, quando estava no lugar de vocês, quando aluno, eu fui até o Dr. Flávio Toledo, e levei a ele uma proposta de uma semana jurídica com palestras de manhã e à noite. E ela foi prontamente acolhida e foi realizada com todo o esforço da faculdade. E é parabenizar, um parabéns de 20 anos atrás. Professor Dr. Felipe Lopes Cavalcante, eu queria colocar duas questões relacionadas à composição e à competência do Conselho Nacional de Justiça. Primeiramente, quanto à composição, a gente verifica que, como o senhor colocou, existiu essa preocupação de colocar
outros membros, se não do Poder Judiciário, compondo o Conselho Nacional de Justiça. E a gente verifica que as funções essenciais da Justiça obteram êxito aí na escolha de membros para a composição do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos membros do Ministério Público, provenientes do Ministério Público, membros provenientes da advocacia. Eu gostaria de saber a posição do professor quanto à não inclusão de membros da Defensoria Pública, outra função essencial da Justiça. Então, eu gostaria de ouvir a opinião do professor quanto a isso. E, só para encerrar, quanto à competência, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal aceitou discutir em ação declaratória de constitucionalidade, a ADC número 12, a resolução número 7 do nepotismo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a resolução do Conselho Nacional de Justiça é um ato normativo primário, porque senão não poderia ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade. Até que ponto considerar a resolução como ato normativo primário não contraria o princípio da legalidade? São essas questões. Obrigado. Eu gostaria de agradecer muito as questões, são questões absolutamente pertinentes e importantes. Então, a primeira questão, composição, participação da Defensoria Pública. Eu entendo, isso é uma opinião pessoal, que há uma divergência hoje porque a Defensoria Pública, há um entendimento e uma luta da Defensoria Pública para que ela não esteja mais adstrita ao controle da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, que o defensor público ingresse na carreira e não precise ser advogado, né? Basta ser bacharel aprovado. Isso é uma discussão interessante, mas quando da edição da emenda 45, o entendimento era de que o defensor público obrigatoriamente teria que ser um advogado, de modo que ele estaria já representado nos dois advogados escolhidos pelo Conselho Federal da OAB. Eu entendo que, em emenda constitucional, se fosse eu, o legislador constitucional, eu teria definido que os dois advogados deveriam ter uma distinção. Um deveria ser um advogado privado e outro um advogado público. Porque hoje a advocacia pública é absolutamente representativa da sociedade e é um enfoque em outras questões. Agora, com essa evolução da Defensoria Pública, nós não sabemos até onde vai, se ela vai ter esse reconhecimento importante, que seria de uma carreira no mesmo âmbito do Ministério Público da Magistratura, evidente que seria interessante que houvesse um defensor público na composição do Conselho. Outro reclamo que existe é pela ausência de um membro da Justiça Eleitoral, e eu entendo que não deveria haver um membro da Justiça Eleitoral, porque hoje a Justiça Eleitoral não tem um quadro próprio, e da inexistência de um membro da Justiça Militar Federal no Conselho Nacional de Justiça. A Justiça Militar Federal não foi considerada, até por conta do seu número exíguo. Né? Então, são questionamentos que são feitos, há propostas de emenda constitucional nesse sentido, tramitando no Congresso, nós não sabemos qual vai ser o resultado dessas emendas. Eu, particularmente, entendo que o Conselho não deveria mudar tanto, porque deveria se manter por mais tempo até para se estabilizar. Esta é a minha ideia pessoal para criar uma jurisprudência, uma prática mais permanente. A segunda questão importante é a questão da resolução. Então, a emenda constitucional 45 tem 3 pontos, que ficam no texto constitucional e em pontos da emenda, ela dá competência normativa ao Conselho Nacional de Justiça. E o Supremo Tribunal Federal entende que atos e resoluções muitas vezes têm um caráter primário. E como você bem disse, no próprio julgamento da ADC, ele considerou, porque essa é uma questão preliminar, até para conhecer da ADC, conhecer aquela legislação como um ato primário. Eu entendo que é muito importante que o Conselho tenha essa capacidade normativa, entendo que não fere o sistema legislativo, o sistema constitucional vigente, por quê? Porque ela é dada como limitações, e a limitação é sempre no âmbito da magistratura e daquilo que não foi estabelecido pela legislação da direita, ou seja, pelo Estatuto
da Magistratura que deve ser proposto pelo Supremo ao Congresso e aprovado para substituir a lei complementar da Magistratura, que é o 90/79. E eu tenho muito receio da emissão desse Estatuto da Magistratura, porque, dependendo da composição do Supremo, pode ser que seja editada um Estatuto da Magistratura, seja que limite o poder da atuação do Conselho. Aliás, o ministro Lewandowski propôs uma série de limitações. O presidente quer encaminhar o Estatuto da Magistratura e quer limitar o poder do Conselho Nacional de Justiça. E essa limitação tem alguns méritos, nem sempre será correta, ao meu ver, na minha opinião pessoal, para o desenvolvimento da magistratura. Então, eu, particularmente, sou favorável, não entendo essa irracionalidade, e tive a opinião do Gilmar Mendes, Marcos Brito e de outros ministros do Supremo, entenderam que isso não seria irracional. Então, essa é a posição. Com a palavra, o professor, por favor, professor. Bom, bom dia a todos. Gostaria de externar minha satisfação de não só compor a mesa, mas também ouvir a brilhante palestra de um representante, um componente do CNJ, que é tão importante para a legislatura que aqui representa. Só quero colocar duas questões e ouvir a reflexão do nosso nobre palestrante sobre os seguintes aspectos. Primeiro, quanto ao CNJ, no que diz respeito à valorização do juiz de primeiro grau, sobretudo em virtude do que nós temos visto aí, a questão do efeito suspensivo contra a apelação e um certo abuso na utilização da gratuidade da justiça, até no mecanismo de remuneração que estimula a grande quantidade de recursos e que torna, por assim dizer, quanto ao provimento jurisdicional final em primeiro grau, ineficaz, né? Ressalvada aí as exceções processuais, sobretudo a antecipação do tempo. E o segundo aspecto, de ordem administrativa mesmo, é que, segundo a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, anterior, foi passado para o juiz de primeiro grau que existe praticamente uma justiça federal por conta das ações previdenciárias dentro da justiça estadual, sem qualquer espécie de repasse de verba, gratificação, apoio, e não se verifica, portanto, um interesse da Justiça Federal na ampliação das suas varas. E as comarcas pequenas e de médio porte acabam arcando boa parte do seu trabalho, sobretudo com essas ações previdenciárias e qualquer tipo de respaldo e apoio, até mesmo de natureza material, muito menos salarial. Muito obrigado pela questão importantíssima. Aliás, parabéns pela sua atuação como juiz em Lençóis Paulista, comarca próxima ao Bauru, e que demanda muito trabalho. Já foi criada a terceira vara, né? Falta criar o terceiro promotor, né? Então, isso aqui, infelizmente, não aconteceu ainda. Se Deus quiser, vai acontecer em breve. Então, Lençóis Paulista, um local importante, e certamente lá você tem esse problema da questão do juizado federal, que acaba havendo acumulação. Quando eu ingressei na carreira, no Ministério Público, a gente fazia trabalhista. Infelizmente não faz mais. Não sei se fazia bem ou mal feito, mas o fato é que se fazia. E essa questão da interiorização da justiça federal é uma marcha que tem acontecido, mas não tem acontecido na medida do justo, porque, infelizmente, o sistema previdenciário brasileiro dá marca uma série de ações, inclusive, que pendem de julgamento no Supremo, com a questão da desaposentação. O Supremo não decidiu, você encontra uma jurisprudência dividida em caráter lotérico da justiça. Isso acaba gerando uma sobrecarga, sobretudo para o juiz de primeiro grau. Então, essa pressão foi conhecida pelo CNJ. O CNJ chegou, no meu tempo, pelo menos, a decidir algumas questões nesse sentido. Eu fui relator de uma questão nesse sentido no Paraná, e uma preocupação, pelo menos minha, que vinha do âmbito estadual, do Ministério Público Estadual, era com essa sobrecarga que havia na justiça estadual. Infelizmente, não há uma solução a curto prazo, porque o problema é estrutural. Na verdade, é estrutural, e nós temos aí um problema da Federação Brasileira. Eu, particularmente, entendo que o nosso sistema federal
acaba gerando mais problema do que solução, né? Porque nós temos essa disparidade entre as justiças e, sobretudo, uma disparidade orçamentária, onde o orçamento da Justiça da União é muito superior da Justiça dos Estados, em grande parte dos Estados. E o pior orçamento é do Estado de São Paulo. E o pior orçamento é do Estado de São Paulo, e falta muitas vezes coragem àqueles que estão à frente do Tribunal de Justiça e do Ministério Público Estadual para fazer valer as garantias orçamentárias. Nós assistimos há pouco o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, que os senhores conhecem da televisão, a presidente Dilma vetou ou cortou parte da proposta orçamentária do Ministério Público da União. E o Janot impetrou uma mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal e conseguiu eliminar, e por isso garantiu o orçamento. Eu nunca vi isso acontecer aqui em São Paulo, e o orçamento do PJ e do Ministério Público do Estado estão bastante defasados há bastante tempo. Então, infelizmente, esse é um problema que a gente constata e o juiz acaba sofrendo. O problema da gratuidade. Evidentemente, esse é um problema que não compete ao CNJ determinado, porque é um problema evidentemente legislativo, né? Me parece, e nós só vamos saber daqui um pouco, se as normas editadas a esse respeito no novo Código de Processo Civil vão melhorar ou não a vida do juiz em primeiro lugar. Mas esse é um problema real do juiz, não é? E depois os efeitos da apelação, suspensão. O problema sério que nós temos é esse poder concentrado na mão do presidente do tribunal, que é a suspensão de liminares, decisões contra o poder público. Aliás, foi uma medida provisória, convertida em lei, editada na época do Fernando Henrique Cardoso, por sugestão do ministro Gilmar Mendes. Então, são sugestões que, ao meu ver, acabam criando problema para desprestigiando a decisão em primeiro grau, postergando muitas vezes uma solução jurídica por conta de conveniência política, o que é ruim. Não é? A mesma coisa nós tivemos na questão da ação civil pública contra a matéria tributária, que era uma coisa mais difusa do que a cobrança de tributos indevidos, e aí houve uma medida provisória que impediu o Ministério Público de defender a sociedade na questão tributária. E aí os tributos podem ser cobrados indevidamente, gerando problema para o judiciário, porque um número enorme de ações vai ser proposta para questionar isso, quando uma única ação civil pública poderia resolver o problema para todos. Então, infelizmente, o sistema, meu caro Mário, vive com esses problemas, e quem mais sofre é o juiz que está na ponta. E essa é uma preocupação que nós tínhamos lá no CNJ, uma preocupação daquele juiz, daquele promotor que estão na ponta, estão na linha de frente, porque é ele que sofre o problema e é ele que a população ansiosa por justiça recorre. Certamente não é num tribunal superior em Brasília, com um orçamento melhor, com mais assessores, com mais estrutura, que o problema vai estourar. O problema estoura aqui na ponta. E, por incrível que pareça, é na ponta que o juiz presta, muitas vezes, a jurisdição mais rapidamente. Nós temos várias aí, onde um processo entra e, em menos de um ano, ele já está decidido. E quantas vezes um tribunal demora mais de ano para o recurso, quantas vezes um ministro pede vista do processo, passa ano e não devolve o processo. Iniciado o julgamento, fica parado. Então, este é um problema e uma incongruência da justiça que nós temos, mas tenha certeza que o meu pensamento coincide com o seu, no sentido de valorização necessária da justiça em primeiro lugar. Obrigado. Muito obrigado, doutor Felipe. Com a palavra, nosso professor João Henrique. Última pergunta. Bom dia a todos. Talvez uma das atividades que mais assombra o promotor iniciante de carreira seja o tribunal do júri. Já que o doutor Roberto falou num dado histórico, o doutor Felipe talvez nem se lembre disso, mas em 1992 ou 93, eu fui escalado para trabalhar no júri da Jabaquara. E lá me encontrei o doutor Felipe e outros grandes promotores. E uma coisa que me deixou bastante tranquilo na ocasião é que eles separavam os processos mais difíceis e com os advogados mais trabalhosos para eles fazerem a fim de aliviar a vida do substituto, né? Então não foi tão difícil minha passagem por lá, graças ao companheirismo de vocês. O doutor Felipe, só para vocês saberem, foi promotor de tribunal do júri por longo tempo
e atuou no primeiro, talvez, e certamente, o mais difícil, o mais vigiado júri do massacre do Carandiru, que foi no Coronel Biratã. 132 anos de pena, não cumpriu nenhum, né? Morreu. Mas foi um julgamento muito difícil, porque o coronel ele não figurava como executor, figurava como mandante, né? E condenar um réu nessas circunstâncias não é tão fácil como se imagina, né? E o primeiro julgamento do massacre do Carandiru, quem realizou foi o Dr. Felipe, na ocasião, que logrou sucesso na condenação do réu. Felipe, minha pergunta é: o que você pensa dessas audiências de custódia que dia 21 agora o Supremo declarou constitucional? Eu queria agradecer muito ao João Henrique, dizer que, pelo lá no segundo tribunal do júri, eu já era titular, né, eu consegui dar rápido na carreira e substituto, né, foi sensacional. Um colega absolutamente vibrante, dedicado, um dos colegas extraordinários que passaram lá e pudemos trabalhar juntos. Mas é isso, e aqui o meu agradecimento pessoal ao João, porque presidindo a associação, o João Henrique é um dos diretores, compõe a nossa diretoria da associação aqui em Bauru, presta um trabalho sensacional, contribui muito, um agradecimento pessoal. Talvez o agradecimento, e eu faço aqui de público, porque São Paulo pode se orgulhar do João, porque lá na associação, o doutor também integra isso, o Luiz Carlos foi, desculpa, mas são os craques dos nossos times de futebol da Associação Paulista do Ministério Público, é verdade. E o mais interessante é o seguinte: nós vamos, no 7 de setembro agora, São Paulo vai sediar o Campeonato Nacional das Associações. Então, são 30 associações que participam em 4 categorias, e nos últimos 2 campeonatos, São Paulo foi campeão geral, graças a esses caras. Certamente, não é mérito nenhum do presidente da associação, do senhor, que não entende nada de futebol. Mas eles, além de entender futebol, entendem muito de direito. Isso que é sensacional. Porque atuam na área criminal, na área de execução criminal, com muita maestria, eu aprendo muito com eles. Essa preocupação do João com a história é uma preocupação nossa também. Primeiro, eu, como presidente da associação e a nossa diretoria, entendeu que a edição do ato administrativo pelo Tribunal de São Paulo tinha algumas irregularidades. E nós propusemos uma ação judicial conversada. Perdemos em primeiro grau, recorremos, mas o Supremo já decidiu a questão. Decidiu dizendo o ato eleitoral. Então acabou a discussão. O que eu posso dizer? Bom, é legal uma audiência de custódia, é legal, tem que ser cumprida e ponto final, porque o Supremo disse que é assim. E no sistema brasileiro, o Supremo disse que acabou. Você pode até discordar, mas o fato é que ele disse. O que há de positivo na audiência de custódia? Positivo é a apresentação do réu imediatamente ao juiz com a presença do Ministério Público. Isso é importante sim. Agora, do jeito que está sendo feito, nós temos um esforço tremendo e nós temos muitas vezes um desserviço, porque nós já poderíamos resolver as questões desde logo. E vejam, essa apresentação do réu ao juiz decorre de um tratado internacional que foi recepcionado na legislação brasileira, que é o Pacto de San José da Costa Rica. Então, esse pacto, que foi patrocinado pela Organização dos Estados Americanos de Direito, foi recepcionado, é um tratado internacional do qual o Brasil é signatário e deve ser cumprido. Isso foi o que disse o Supremo. Essa ideia é interessante, só que ela precisa ser aprimorada, tal qual recomendou o próprio Centro de Estudos Judiciais das Américas, que é um órgão da OEA, com sede fechada no Chile, e que gerou talvez a melhor reformulação da justiça criminal que houve na América Latina, que foi a do Chile. A América Latina e a América do Sul. Lá no Chile, para os senhores terem uma ideia, 15 anos atrás, não havia Ministério Público nem Defensoria Pública. O juiz acusava e julgava. Era um sistema completamente diferente que decorria do sistema legal deles, sobretudo uma ditadura do Pinochet, que se moldava por esse sistema. Eles mudaram o sistema e criaram uma justiça com garantias e, sobretudo, com a figura do Ministério Público, que, antes de tudo, é uma garantia para o cidadão,
E a Defensoria Pública também é uma garantia para o cidadão. O Ministério Público é uma garantia para o cidadão e para a sociedade. E aí, lá no Chile, qual é o sistema? O sistema é de apresentação imediata do preço. Mas o juiz não fica adstrito ao exame da regularidade daquela prisão. Ele vai além. Ele examina a regularidade, determina a prisão, a continuidade da prisão cautelar, mas ele examina a conduta. E o promotor e o defensor público já examinam aquela conduta e propõem soluções alternativas, propõem a composição, propõem já o fim do processo. E para aquele processo cuja pena mínima vai até 5 anos, ele pode ter uma resolução imediata nesta apresentação da audiência de apresentação. E do contrário? Do contrário, instaura-se um processo criminal com uma denúncia oral, um processo todo oral e vai para o juizado, no julgado. São 3 juízes que julgam como se fosse um mini-júri aquela conduta. Então, a justiça é muito mais séria e muito mais rápida. Aqui no Brasil, as soluções, elas vêm pela metade. Então, falar, audiência de apresentação, na verdade, criou-se mais um problema para o juiz e para o promotor resolver, sem dar solução ao processo. E o que a sociedade quer é o quê? Quer sentença, quer solução para o processo. A sociedade não quer uma prisão irregular, mas ela quer o fim do processo, ela quer a decisão logo. Se puder resolver o problema de imediato, ela passa a ser levada. Infelizmente, João, a nossa legislação criou um ônus a mais, sem trazer uma solução melhor para a sociedade. Essa é a minha visão pessoal. E hoje nós temos que cumprir isso e vamos cumprir com mais problemas, porque é uma dissociação do juiz natural para o juiz que vai examinar a prisão. Um preciosismo que o Supremo está caminhando nesse sentido. Não, o juiz que examina a prisão não pode ser o juiz que vai examinar o processo. Como se uma coisa criasse o juiz parcial ou não, que é um absurdo. Na verdade, o juiz do processo é o juiz natural e deveria examinar desde logo a prisão, seria o melhor. Até porque você cria obrigações que em determinados locais da federação são impossíveis de cumprir. Como é que você vai pegar no Rincão do Amazonas? Você vai criar 2 juízes, um só para examinar a prisão e outro para examinar em 24 horas aquela prisão. Então, são obrigações que nem o próprio Pacto de São José tem. Ele fala em tempo razoável, não fala em 24 horas. Então, aqui, pegou-se aquela ideia da nota de culpa, né, que precisa ser falado em 24 horas o flagrante cai. Mas não cai do gabinete. A verdade é que em 24 horas a porta do flagrante precisava ser examinada pelo juiz. Mas criou-se a obrigação de apresentação do réu. A apresentação do réu não é algo ruim. Aliás, é algo que no sistema jurídico universal agora faz 800 anos que existe. Não é? E existe há 800 anos, que em 1215 nós tivemos a edição da Carta Magna na Inglaterra, que previa a apresentação do preso. Não é? Então, essa foi uma conquista. Naquela época, o soberano podia prender ninguém. E o parlamento, os lordes, falaram: na hora que prender alguém, tem que apresentar o juiz imediatamente. Apresente o preso. Né? Então, foi um ato muito importante. No direito constitucional isso foi fundamental, e hoje a Carta Magna faz 800 anos. Então, eu, particularmente, não sou contrário à apresentação dos presos. Acho que é uma medida justa. Porém, o mais importante é que isso não fosse um ato formal e fosse uma solução do processo, porque no volume de processo que nós temos, nós precisamos de solução mais rápida. E a solução mais rápida não é com a criação de mais procedimentos, mais obrigações, mais burocracia e mais eficiência. É o contrário, uma criação de eficiência. Doutor Flávio Toledo, vamos falar. Para o encerramento. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar aqui a presença dos nossos professores, saudar os componentes da mesa, parabenizar também o professor Luiz Carlos, o professor Flávio Luiz, pela brilhante ideia da Semana Jurídica, nesse formato, pela escolha dos temas, pela feliz escolha dos temas, dos palestrantes. Realmente, durante essa semana, teremos aqui excelentes palestrantes, discorrendo sobre os temas mais diversos, mais atuais, que poderíamos esperar. Então, eu parabenizo pela iniciativa, né? Parabenizo também, começamos muito bem, o doutor Felipe, a sua presença muito nos honra. O senhor realmente conseguiu prender a atenção de todos, foi muito didático, os alunos tiveram um comportamento exemplar,
todos entendemos muito bem, tenho certeza, tudo aquilo que o senhor colocou. O senhor representa a Associação Paulista do Ministério Público reconhecido cada vez mais pela sociedade brasileira, principalmente no momento atual, a sua defesa intransigente da democracia e da efetividade da justiça e da cidadania. Muito obrigado a todos. Esperamos revê-los à noite aí, que teremos uma nova palestra pelo grupo. Um abraço, obrigado. Eu quase.